Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e o assunto de hoje vai ser radioatividade. Esse é um assunto muito maneiro de se estudar, ele também é palco de muitos conflitos, muitas discussões, né, sobre suas aplicações, também gera bastante curiosidade, né? Porque a gente fala sobre bomba atômica, fala sobre tratamento de cânceres, tem uma série de assuntos maneiros. Será uma série de 2 vídeos, né, de radioatividade. O primeiro eu vou fazer um breve contexto histórico, né, sobre os autores, da onde que vem a radioatividade, né, pessoas mais importantes que estão envolvidas aí no processo da descoberta e desenvolvimento do estudo da radioatividade. Vamos começar então pela primeira imagem que está aqui, né? Eu separei aqui, por exemplo, o Sol, né, para a gente poder fazer uma introdução sobre a radioatividade. Por que o Sol tem relação com a radioatividade? Porque lá no Sol, o Sol é uma estrela, né? No seu interior existem muitas reações de fusão e de fissão nuclear. Olha só, fusão e fissão nuclear. Então, quando os átomos, né, de hidrogênio se fundem, uma grande quantidade de energia é liberada, muito calor e muita radiação também é liberada nesse processo. E nesse processo também ocorrem as formações dos elementos químicos, né? E todos os seus isótopos. E isso que mantém a estabilidade, né? Toda essa energia nuclear que está acontecendo na estrela vai manter a estabilidade da estrela, fazendo com que ela queira explodir, né? Devido às reações nucleares, mas a sua alta densidade fazendo com que ela queira implodir, ou seja, há um equilíbrio entre as explosões e a força gravitacional que vem do centro da estrela. Uma outra imagem que eu coloquei é a de uma usina nuclear. A usina nuclear é muito utilizada em alguns países, principalmente europeus, também na América do Norte, como Estados Unidos, como uma fonte de energia elétrica, né? Só que a energia elétrica não sai de dentro dos átomos, né? Vamos botar assim. Eles usam a energia atômica, ou seja, dos átomos de urânio dentro dos reatores, que vai produzir muito calor, e a partir desse calor você vai vaporizar a água e com o vapor da água, devido ao seu aumento, né, de volume entre o estado líquido para o gasoso, essa expansão, esse aumento de volume vai começar a girar as turbinas, e girando as turbinas, a produção de energia elétrica. Um processo, né, pelo menos quanto à parte das turbinas, bem semelhante lá às termoelétricas e às hidrelétricas e até mesmo a energia eólica, que são turbinas que estão rotacionando, né, e ali produzindo energia elétrica, convertendo, né, algumas energias, energia mecânica para energia elétrica. Uma outra imagem que eu coloquei é a imagem de uma grande cientista, né? Ela se chama Marie Curie, uma polonesa. Ela, na Polônia, na época dela, no início do século passado e final do século retrasado, ou seja, entre 1800 e início de 900, as mulheres na Polônia não tinham condições de frequentar o nível superior. Então, no final do século XIX, Marie Curie, ela que não tinha o sobrenome Curie, né, mas vou chamá-la assim, ela sai da Polônia e vai morar na França. Por quê? Porque ela gostaria de fazer o nível superior, algo que não tinha condições de ser feito lá na Polônia. Chegando na França, ela completa o seu nível superior numa universidade de Paris, e dentro dessa universidade ela prossegue nos seus estudos e ela conhece um cientista chamado Pierre Curie, que no futuro tornou-se o seu esposo. Então, Pierre Curie e Marie Curie, eles começam, né, no final, entre lá em 1895, 96, começam a fazer bastantes estudos sobre a radioatividade. Marie Curie, prosseguindo com seus estudos, ganha o prêmio Nobel, né, junto com o seu esposo Pierre Curie e Becquerel. Então, eles três grandes cientistas vão ganhar ali o Prêmio Nobel de Física. Mais à frente, em 1906,
Pierre Curie acidentalmente, fatalmente, é atropelado por uma carroça e então vem a falecer, né, lá na França. Então Marie Curie ganha novamente um prêmio Nobel agora de Química. Deveria ter ganhado junto com seu esposo, mas como o esposo havia falecido, ela recebe esse prêmio sozinha, só que agora numa outra área. O primeiro prêmio Nobel que ela tinha ganhado era na parte de ciência, na parte de física. Depois ela ganha um segundo prêmio Nobel, só que na parte de química. Algo que até hoje você não vê, nenhum cientista conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel nas áreas das ciências, né, separadas, como física e química. Então ela prossegue seus estudos. No seu casamento geram 2 filhas e uma dessas filhas chamada Irene. E Irene prossegue também trabalhando com a mãe, casa-se com um grande cientista e a filha também ganha um prêmio Nobel na parte de radioatividade artificial, dos elementos artificiais. Perceba que esse nome Curie tem uma importância muito forte dentro do assunto radioatividade, né? Dos grandes cientistas. E a família Curie, se você contar, né, pelos sobrenomes, conseguiram levar 5. Por quê? Porque o primeiro prêmio foi o marido e a esposa, Pierre Curie e Marie Curie. Então já tem o sobrenome em um prêmio Nobel 2 vezes, ó. Depois Marie Curie ganha sozinha pela 3ª vez e mais uma vez a Irene com seu esposo ganha o prêmio Nobel, um parzinho. Então 3 prêmios Nobel, mas o sobrenome Curie aparece 5 vezes. A Marie Curie também ela vem no Brasil na década de 20, vai em Minas Gerais, vem no Rio de Janeiro, apresenta, né, um curso na Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, a Pontífice Universidade Católica, a PUC. Antes também já tinha ido no Instituto Oncológico, no tratamento radiológico de Minas Gerais. Então, assim, é uma grande mulher, superou, né, toda aquela barreira das mulheres de acessar a educação e trouxe uma grande contribuição aí para o estudo da radioatividade. Então vamos seguir, né? Prosseguir no contexto histórico. Então vamos lá, como é que começa a radioatividade, né? A radioatividade ela vem da descoberta do raio-x. Primeiro, o raio-x, para desmistificar, né, tirar aí, não é radioatividade. Muitas pessoas confundem isso, acham que raio-x é radioatividade. O raio-x é uma onda eletromagnética, é um fenômeno, né, eletromagnético, muito parecido com a radioatividade, quanto à sua energia, quanto ao seu efeito, mas não quanto à sua natureza, né? E quem descobriu o raio-x foi um cientista, deixa eu acionar aqui o meu laser, foi um cientista chamado Röntgen. Ele meio que acidentalmente, fazendo estudos em eletricidade, com alguns equipamentos em alumínio, ele consegue perceber, né, e alguns filmes, consegue descobrir ali o raio-x, mas que não é fruto do nosso estudo agora. E percebeu que era uma onda eletromagnética de comprimento de onda muito pequeno e com uma grande frequência. Traduzindo isso, era uma onda eletromagnética extremamente energética. Mais à frente, né, depois da descoberta do raio-x, um cientista Becquerel, que foi o que eu acabei de falar anteriormente, constatou que o sulfato de potássio, né, de uranilo, ele tinha umas propriedades muito semelhantes ao raio-x. Então ele começou a observar que essa substância emitia também uma radiação que era muito semelhante ao raio-x. Não era o raio-x, mas tinham propriedades semelhantes. Aí, Pierre Curie e Marie Curie, na tese, né, de doutorado dela, os dois trabalhando junto, ele sendo professor dela, orientador dela, o que vai acontecer? Estudando aquilo dali, com também o aparato de todo o conhecimento adquirido e construído por Becquerel, eles vão e conseguem elucidar e entender melhor o fenômeno radioativo, e aí
ganham os três juntos o Prêmio Nobel de Física, né? Lá no final do século XIX. Então Marie Curie e seu marido conseguem desenvolver isso. Mais à frente, né, Marie Curie, independentemente com o seu esposo, consegue isolar o polônio e o rádio e percebe, né, a sua natureza radioativa, e Marie Curie sozinha, devido ao falecimento do marido, como eu havia dito antes, leva o Prêmio Nobel de Química. Só que em paralelo a todos esses cientistas, né, tinha um muito famoso, que é autor até de um modelo atômico bem estudado no ensino fundamental final, né, nono ano e início do ensino médio, que é Ernest Rutherford. Ernest Rutherford também já estava estudando o comportamento, né, do sulfato de potássio uranilo, os seus fenômenos, a sua emissão. O que ele fez? Ele utilizou esse material e começou a emitir em direção a um filme fotográfico, a uma chapa, só que entre essa emissão ele colocou duas placas, uma carregada positivamente e uma outra carregada negativamente. Quais foram as observações que ele fez? Ele observou que apareceu nessa chapa uma luminescência, né, aqui na parte superior, no centro e uma mais abaixo. Só que o que ele constatou com isso? Observou que aqui aparecia mais acima, era atraído pela placa positiva, tinha uma distância maior entre o centro da placa, enquanto que a que era atraída pela placa negativa, ela tinha uma distância menor. Conclusão que a emissão que sofria o maior desvio era carregada negativamente, por isso era atraída pelo campo positivo. Ele chamou essa partícula de beta, né? Que é um elétron, correto? Mais à frente, no próximo vídeo que eu vou gravar, nós vamos falar melhor sobre ela. A que era atraída pelo campo negativo é carregada positivamente, né? Os opostos também se atraem, só que sofreu um desvio menor. Por que sofreu um desvio menor? Porque possuía uma massa mais elevada do que a partícula beta. E essa partícula foi chamada de alfa. E a terceira emissão constatou que era uma onda eletromagnética, não era uma partícula, era uma onda eletromagnética. Como é uma onda, não possuía carga, nem possuía massa, então ela passava direto, né? Seguia horizontalmente, certinho, sem sofrer qualquer desvio, e que era uma radiação extremamente energética, muito poderosa, mais poderosa até do que o raio-x, que lá em cima Röntgen havia descoberto, ou seja, tinha um comprimento de onda menor do que o raio-x e uma frequência maior do que o raio-x, traduzindo, mais energia do que o raio-x. Então, ficou-se então conhecido as três emissões radioativas. Quais são elas? Beta, que é considerado um elétron, que tem a carga negativa. Gama, que não possui carga nem massa, ou seja, é neutra, e alfa, que possui uma carga positiva e é mais pesada do que a beta, tá? Então, o que acontece? Diante de todo esse contexto e no meio, né, da descoberta do rádio lá por Marie Curie, ela vai passar a chamar esse fenômeno de radioatividade, ou seja, foi um nome dado por ela devido à descoberta do rádio, que trouxe a ela, né, além da descoberta do polônio, o Prêmio Nobel. Não só isso, o nome polônio, né, vem devido a uma homenagem que o Pierre Curie quis dar à sua esposa, devido, né, à nacionalidade dela. Afinal de contas, ela era polonesa. Então você tem aí o elemento polônio recebendo essa homenagem. Podemos também chegar a qual conclusão com tudo isso? A radioatividade vem a ser o que então? É um fenômeno nuclear, ou seja, é um fenômeno que vem do núcleo do átomo, tá? É um processo em que o núcleo do átomo sofre alteração. Que alterações são essas? São as emissões das partículas, emissão da partícula alfa, emissão da partícula beta e também uma onda eletromagnética que é a gama. Agora,
se esse nome dessa parte do núcleo, né, dentro do conceito da radioatividade, só o núcleo é chamado de nuclídeo, ok? Ou seja, é o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico Z e um número de massa. Ou seja, a gente está levando em consideração o núcleo que tem o número atômico, que é a soma dos prótons, ok? E o número de massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Se esse núcleo for radioativo, ou seja, se ele emitir essas radiações, ele passa a ser chamado de radionuclídeo ou radioisótopo. Por quê? Porque ele emite essas radioatividades. Qual é a diferença, então, do raio-x para a radioatividade? A radioatividade é um fenômeno que ocorre no núcleo do átomo, enquanto que o raio-x é um fenômeno que ocorre na eletrosfera. Como que funciona isso? Pelo modelo atômico, né, se vocês lembrarem lá de Bohr, vocês vão ver que os átomos eles são separados em camada, K, L, M, N, O, P e Q. Esses elétrons estão distribuídos nestas camadas. Então, suponhamos que tem um elétron numa camada mais interna. Se ele receber uma energia, esse elétron salta para uma camada à frente e esse elétron, ao retornar futuramente à sua camada de origem, ele emite essa energia que antes ele havia absorvido para poder ir para uma camada superior. Ao regredir para a camada mais interna, ele emite uma onda. E essa onda, ela pode estar em todo o espectro, né? No caso do raio-x, é um comprimento de onda extremamente pequeno, muito próximo, né, da radiação gama. Ou seja, é um fenômeno que ocorre na eletrosfera, o raio-x. Enquanto que a radiação gama, né, e todo o processo de radioatividade é um fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. Então, aí que mora a diferença do raio-x para a radioatividade. Nós sabemos perfeitamente, né, já finalizando esse vídeo, que a radioatividade é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque você tem o tratamento do câncer, não é o único, nós sabemos que tem quimioterapia, tem a radioterapia, tem outras formas de tratamento, né, você tirar um tumor na forma de cirurgias e outras formas mais. Temos também contrastes, ou seja, a pessoa que vai fazer uma tomografia computadorizada, vai fazer uma ressonância magnética, pode utilizar um contraste, pode usar como traçadores, pode utilizar num universo muito grande a radioatividade para o lado benéfico. Mas só que, infelizmente, a gente vê que a radioatividade também pode ser utilizada para algo ruim, como nós mesmos vimos na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, né, quando ele recebe, né, 2 bombas nucleares advindas dos Estados Unidos. Ou seja, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam 2 bombas nucleares sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, e todo mundo sabe a consequência que teve sobre o Japão, e aí culmina com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas também não precisamos nem ir muito longe. Podemos ver o acidente que ocorreu no Brasil, por exemplo, na década de 80, em Goiânia, quando um catador ele pega um equipamento abandonado que era utilizado para tratamento do câncer, abre aquele equipamento e encontra uma caixinha, e dentro tinha o elemento césio-137, extremamente radioativo. Ele, devido à sua falta de conhecimento, ele leva aquilo para casa, dá para a filha abre, a família tem contato com aquilo e acontece um acidente, né, em uma proporção grande ali naquela região aonde eles abriram aquela caixinha protegida. A menina, infelizmente, vem a falecer e grandes pessoas foram, né, acometidas de algumas doenças. O pai, por exemplo, ficou acometido de algumas doenças, desenvolve cânceres, né, o excesso da exposição. Vemos hoje, né, o problema da Coreia do Norte, que tem ameaças, querendo mandar bombas atômicas com mísseis para os Estados Unidos. Então tem toda uma questão grande envolvendo o assunto radioatividade, né? Não é um assunto simples e que para apenas no assunto escolar, tem todo um contexto, ok? Então, pessoal, eu vou gravar mais um vídeo sobre radioatividade agora, né, no próximo vídeo que vai estar aparecendo para vocês aí a indicação deles. A gente vai tratar especificamente sobre as radiações alfa, beta e gama,
como estudar isso, o seu poder de penetração, ok? Como é a natureza dessas radiações. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Espero que tenha sido produtiva a nossa aula. Até a próxima.